E o Lula, que sentiu a ressaca moral e se arrependeu dos seus atos lá na França, ele que surtou, chegando até brigar com o próprio Macron. E não adianta se arrepender, Lula. O que você fez na noite passada, todo mundo vai lembrar. Uma das maiores vergonhas que um presidente do Brasil já foi capaz de proporcionar internacionalmente. E se arrependimento matasse, né, Lula? Ele que parece que se arrependeu e está com muita vergonha de ter sido taxado internacionalmente pelo Macron de ser um bobo da corte do presidente francês. A vergonha é tanta que, olha só, chegou até bater um sintoma de gripe. Lula ficou gripado, doente lá na França. Ele que inclusive encurtou a sua agenda no país após fazer um discurso sobre o oceano na conferência da ONU. Ele que deixou esse evento antes do previsto, antes da hora e nem sequer conversou com outros representantes lá no evento. Lula que vai sair da França antes mesmo do combinado. Parece que ele não quer voltar para a França tão cedo. Algo me diz que essa viagem à França não fez tão bem para o casal Lula-Janja. Lula que quer voltar até mais cedo. Mas o que será aconteceu, hein? Essa amizade Lula e Macron que era tão forte parece que amoleceu de um momento para o outro. Lula que em um ato de desespero tentando apagar aquela imagem vergonhosa que ele deixou na França de bobo da corte do Macron, agora ele tentou dar um ar de pessoa corajosa e foi pra cima do Macron, brigando com o presidente francês. Antes de sair da França, em Paris, o Lula foi pra cima do Macron, olha só, brigando com o presidente francês. Lula que cobrou o Macron e disse querer um acordo entre Mercosul e União Europeia em 6 meses, algo que o próprio Macron não quer. Lula que chegou a pedir para que o Macron ele abra o seu coração e aceite esse acordo. Pois é, Lula, o Macron está abrindo o coração, mas não é sobre o acordo que eu estou falando. Mas Lula e Macron não briguem, vocês têm muita semelhança, são quase a mesma pessoa. Por exemplo, essa semelhança aqui, Lula e Macron têm reprovação recorde de eleitores. Semelhanças, Lula e Macron são cheios de comentários negativos em suas redes sociais, tanto que tem que bloquear os comentários. Eles não saem às ruas e têm uma reprovação nas pesquisas eleitorais completamente negativas. Lula que chega a 60% de negatividade e o Macron a incríveis 73%. No Brasil, cerca de 66% das pessoas, dos brasileiros, não querem que Lula seja candidato à reeleição em 2026. E lá na França, 84% da população francesa não quer que o Macron seja candidato na próxima eleição. Ou seja, nem os seus próprios eleitores não aguentam mais essas duas personalidades aí. E não é só por conta da briga entre Lula e Macron que o Lula quer sair um pouco mais cedo aí da França, né? Cortando aí a sua agenda, mas sim por conta de uma coisinha, por algo que aconteceu, que é o povo descobrindo o hotel de luxo que o Lula se hospedou, apenas em 2 dias, gastando mais de R$1 milhão. E aonde tem o povo de verdade, tem vaias para o Lula. Olha, gente, hotel que ele fica, 5 estrelas, gente. É na prisão, ladrão! Ladrão, é na prisão! La place d'Avaleur, c'est en prison! La place d'Avaleur, c'est en prison! La place d'Avaleur, c'est en prison! Repère en prison! La place d'un voleur, c'est en prison! La place d'un voleur, c'est en prison! La place d'un voleur, c'est en prison! Lula, seu lugar na prisão, se tornou internacional, é dito em todas as línguas. E você lembra dessa pirralha aqui, a Greta Thunberg? Sim, aquela que se diz defender o meio ambiente.
Pois é, uma grande mentira. Essa pirralha aqui ficou muito conhecida lá na época do primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Uma foto que ficou muito famosa foi essa aqui, onde ela olhava com uma cara muito feia para o presidente do país. Greta Thunberg foi de barco pelo mar até Gaza, a Palestina, levando coisas ali para aquele povo, segundo ela, levando alimentos, o que ela diz. A polícia de Israel interceptou esse barco, prendendo todo mundo. O detalhe é que enquanto a polícia chegava para prender esse povo, eles jogaram todos os seus equipamentos eletrônicos, como celular, por exemplo, diretamente embaixo do mar, como se estivessem escondendo provas. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, go to places, ditch the phone, ditch the phone, ditch the phone, yes, phones in the water, please. Ditch the phone, ditch the phone, ditch the phone, yes. E essa aqui é a imagem dessa pirralha sendo presa pela polícia de Israel, achando que se deu bem, né? O detalhe é que, pela inteligência da esquerda, eles não devem imaginar que Israel tem tecnologia suficiente para retirar esse celular debaixo do mar e, inclusive, arrumar esse celular para saber o que tem lá dentro, de tão misterioso para ela tentar esconder. Greta, que defende tanto a natureza, que quando viu a polícia de Israel, não pensou duas vezes em jogar o seu celular no meio do mar, celular que é cheio de plástico e líquidos tóxicos. Afinal, é melhor que uma tartaruga coma o seu celular do que a polícia de Israel veja o que tem dentro dele. Mas inteligência é uma coisa que falta e muito na esquerda. Afinal, nunca existiu, né? Protestos contra operações de imigração lá nos Estados Unidos pelo governo de Donald Trump deixa 2 policiais feridos. E muito protesto lá na cidade mais esquerdista dos Estados Unidos, Los Angeles. E veja só o nível que chega um protesto esquerdista contra o governo Trump. Não tem nada de imigração, é apenas contra o Trump. A esquerda que nem esconde, nem tenta esconder a sua hipocrisia. Eles que dizem que o protesto que eles fazem destruindo o país é contra a imigração, a política imigratória do governo Trump. Mas o detalhe é que eles usam bandeiras do México. Ou seja, eles são contra tirar imigrantes ilegais dos Estados Unidos e levar diretamente para o México, mas fazem protesto nos Estados Unidos com a bandeira do México. Se eles gostam tanto do México, vai pro México, meu amigo.